Aqui em configurações, perfis de funcionário, conseguimos configurar os perfis que os funcionários vão ter nas marcações de acesso do mobile e do web. Então, se o funcionário vai marcar ponto pelo aplicativo mobile ou pelo acesso web dele, a gente consegue configurar essa permissão para ele nessa tela. Conseguimos adicionar um novo aqui. Podemos colocar o nome aqui de marcações no web, certo? E aqui a gente consegue definir se que a primeira seção marcação de ponto via web, se ele vai conseguir marcar o ponto no acesso web dele, certo? Então aqui ele tendo o acesso do e-mail e senha, ele acessa via navegador da máquina dele e marca o ponto, não só pelo aplicativo, certo? Se nessa marcação de ponto web, ele vai precisar tirar uma foto, vai ser obrigatório ele tirar uma foto, certo? Aqui, se ele vai ter permissão para lançar justificativas e marcações manuais no acesso de funcionário dele, certo? Aqui, se ele vai ter acesso ao menu visualizar ponto e se ele vai conseguir lançar justificativas, certo? Então, se eu colocar aqui que ele consegue lançar pontos e justificativas manuais no acesso dele, a opção de lançar somente justificativas desaparece, certo? Então, se eu marcar aqui que ele não tem permissão para lançar ponto, marcações manuais e justificativas, aqui me aparece a opção para dar permissão para ele só lançar justificativas, sem marcações manuais, certo? Aqui ele tem um menu para acessar o relatório de espelho de ponto, certo? E aqui o menu de comprovantes, que ele consegue visualizar o documento PDF, certo? Das marcações, dos comprovantes das marcações que ele realiza via web, certo? Então aqui eu posso definir aqui o nome desse perfil de marcações no web e definir aqui que ele consegue marcar o ponto via web e que para marcar o ponto ele tem que tirar uma foto, certo? Então posso salvar aqui, certo? E aqui em cadastros funcionários eu consigo editar o cadastro de um funcionário. Vim aqui na aba configurações RPP e consigo cadastrar o e-mail que ele vai conseguir acessar o aplicativo web, certo? Então eu posso definir aqui o e-mail, uma senha que ele vai usar para acessar, o RHID, e aqui em perfil de funcionário eu escolho o perfil que eu configurei para ele, certo? Então aqui em perfil de funcionário eu coloco marcações no web, que foi o perfil de funcionário que eu configurei. Aqui dentro do cadastro do funcionário eu consigo tirar uma foto, certo? Eu tenho a opção de tirar uma foto pela webcam da máquina ou então exportar um arquivo que já está baixado, já foi feito o download na minha máquina direto para a plataforma do RHID, no cadastro do funcionário, certo? Dessa forma, dentro do perfil de funcionário dele, se ele tem uma foto cadastrada, certo? Se ele tem uma foto cadastrada aqui, eu consigo habilitar o reconhecimento facial, certo? Então, com aqui permissão para o reconhecimento facial, ele vai marcar ponto via web, tirar uma foto e vai ser aplicado o reconhecimento facial sobre essa foto que ele tirou, certo? O reconhecimento facial vai ser o quê? A foto que tem no cadastro do funcionário com a foto que ele tirou nessa marcação, certo? O mesmo vale, eu posso vir aqui, adicionar um novo perfil e configurar aqui o nome de marcações mobile, certo? Aqui nas marcações mobile tem aqui para permitir acesso ao app, certo? Então, se ele vai marcar o ponto no aplicativo, ele precisa ter sempre habilitado aqui esse acesso ao aplicativo, certo? Que ele tem a opção de marcar o ponto no acesso do funcionário, certo? Que é o que? Ele vai acessar o aplicativo com e-mail e senha que eu configurei lá nas configurações RPP do cadastro do funcionário e marcar ponto através do aplicativo dele, certo? E aqui eu tenho a opção de ele ser obrigado a tirar uma foto nessa marcação.
Então, para ele conseguir marcar o ponto no aplicativo dele, eu habilito aqui para ele ter acesso ao aplicativo e ele conseguir marcar o ponto no acesso do funcionário, certo? Essas duas opções marcadas como sim. Se eu quiser que ele tire uma foto, eu posso colocar aqui como foto obrigatória também sim. Se eu quero aplicar o reconhecimento facial nessa foto tirada, eu marco aqui como sim também para o reconhecimento facial. E aí ele também vai precisar ter uma foto cadastrada lá no cadastro dele, certo? Uma foto ou tirada via webcam da máquina ou importada manualmente por arquivo que já está baixado, certo? Então essas 3 permissões são as obrigatórias para ele conseguir marcar o ponto dele, certo? No aplicativo dele. Então essa é a marcação mobile. Aqui a gente pode adicionar um novo perfil. Temos aqui também a função quiosque do aplicativo, certo? A função quiosque basicamente é um funcionário só loga no aplicativo, deixa ele aberto na função modo quiosque, certo? E os demais funcionários que forem chegando para marcar o ponto, eles não vão precisar logar novamente no aplicativo, certo? Eles vão marcar o ponto por uma senha numérica ou por um QR Code, certo? Então aqui a gente tem a opção de permitir o acesso ao aplicativo novamente. E aqui, em vez de marcar permitir marcação no acesso do funcionário, aqui pode estar marcado como não. E aqui, permitir marcação no modo quiosque como sim, certo? Então, para o funcionário marcar o ponto via modo quiosque, ele precisa ter permissão ao aplicativo e permissão na permitir marcação no modo quiosque, certo? Então, se o funcionário acessou o aplicativo com o e-mail e senha dele, ele vai vir aqui em registrar ponto, confirmar, tirar a foto, se eu definir como obrigatória, e vai clicar em continuar, certo? Ele realizou a marcação dele. No modo quiosque, o funcionário vai chegar na frente do aplicativo, que está logado em um único dispositivo, digitar o código PIN dele, ou ler o QR Code, que eu consigo cadastrar também dentro do cadastro dele, aqui em cadastros, funcionários, edito o cadastro dele, configurações app, a gente tem aqui configurações do modo quiosque. Nesse caso ele não precisa ter nem e-mail nem senha, certo? Ele vai vir aqui nas configurações do modo quiosque, vai configurar um código PIN ou então um QR Code, certo? Ele consegue definir aqui como ele vai marcar o ponto pelo modo quiosque nessa opção. Ele pode definir um PIN, que é a senha numérica, ou só o QR Code, que é esse gerado aqui, certo? Então o QR Code está aqui gerado, vai ser esse QR Code gerado é individual de cada funcionário, assim pode ser salvo como imagem e enviado para o funcionário, certo? Ou pode ser imprimido e entregue para o funcionário essa impressão, certo? Também tem aqui como utilizar as duas formas, tanto o QR Code quanto o código numérico, certo? Então ele vai ter que apontar o QR Code para o equipamento e depois digitar o código numérico no modo quiosque, certo? Então aqui em configurações, perfil de funcionário, para marcar o ponto no modo quiosque, e só um dispositivo vai estar logado, certo? Então eu posso configurar aqui apenas um funcionário com login e senha, certo? Esse funcionário loga no dispositivo com o e-mail e senha dele, abre o menu modo quiosque e os demais funcionários só precisam ter cadastrados um PIN ou PIN QR Code, certo? Nas formas de identificação. Aqui, as demais funcionalidades do aplicativo são todas opcionais, certo? Então temos aqui o foto obrigatório, também vale para o modo quiosque, ele tem a opção de digitar o PIN para marcar o ponto e depois tirar a foto, certo? Aí aqui eu tenho o menu informações gerais, que vindo aqui no aplicativo, no menu lateral, a gente tem aqui a tela informações gerais. Nessa tela vão vir informações sobre a apuração de ponto no mês específico do funcionário. Então, se estamos no mês de julho, por exemplo, junho,
aqui vai ter as informações do mês de junho do funcionário, da apuração de ponto dele. Então vai ter quantos dias ele faltou, quantas horas ele tem de atraso, quantas horas ele tem de extra, certo? E o saldo do mês, que seria as horas extras menos as horas falta e atraso. Ele vai mostrar horas positivas, caso ele tenha mais extras do que faltas, ou negativas, caso ele tenha mais atrasos e faltas do que horas extras feitas nesse mês, certo? E aqui também, se o funcionário utiliza banco de horas, vai trazer aqui uma linha com o saldo do banco de horas do funcionário nesse mês específico de junho, certo? Que é o caso. Indo aqui, um menu ponto diário, se ele vai ter permissão, certo? Aqui no menu ponto diário, são as marcações que ele fez no dia de hoje, certo? Então, todas as marcações que ele fez no dia de hoje, ele consegue vir aqui no menu lateral, ponto diário, e visualizar essas marcações. Aqui no menu Meu Histórico, ele consegue vir aqui no menu lateral, Meu Histórico, e consegue visualizar aqui as opções de um período maior, as marcações que ele fez nesses dias do período selecionado, certo? Então aqui eu seleciono uma data de início e uma data de fim, certo? Que eu seleciono a data de início e de fim e defino aqui, para mim vai aparecer todos os dias dentro desse período que o funcionário teve marcação de ponto. Então é só eu clicar em uma desses dias e visualizar quais marcações de ponto ele fez nesse determinado dia. Tenho aqui o menu Minhas Solicitações, se ele vai ter acesso. Aqui no menu, no aplicativo a gente tem Minhas Solicitações, que é onde ele consegue visualizar as solicitações que ele pediu para ser incluído dentro do sistema. Então ele pediu para incluir uma marcação manual em um dia específico, ele pediu para ser lançado um atestado médico, certo? Então ele consegue solicitar e o gestor vai lá, aprova ou não essa solicitação dele, certo? Ele também consegue, além de consultar, solicitar pelo próprio aplicativo nessa mesma tela de minhas solicitações, certo? E aqui tem o menu modo quiosque. O funcionário vai vir aqui no aplicativo, menu lateral, tem aqui o modo quiosque. E acessando aqui o modo quiosque, ele consegue marcar o ponto aqui pelo PIN ou QR Code, clicando aqui no ícone do QR Code, certo? E aí, digitando o PIN ou lendo o QR Code, ele clicando em continuar, ele vai ter a opção de tirar a foto, que nem marcando o ponto normalmente aqui. Agora, só um funcionário vai precisar ter acesso ao aplicativo e ao menu modo quiosque, certo? O funcionário que vai logar no aplicativo com o e-mail e senha dele, certo? Ele vai vir aqui no modo quiosque e deixar aberto. Os demais funcionários vão chegar aqui no aplicativo, o aplicativo vai estar aberto no modo quiosque e eles só vão marcar o ponto. Então eles só vão precisar ter acesso para marcar o ponto no modo quiosque, permitir acesso ao app e permissão para marcar no modo quiosque, certo? Somente essas duas permissões são obrigatórias e ele já consegue marcar o ponto através do modo quiosque, certo? Estou configurando aqui um perfil para o modo quiosque. Temos aqui para permitir acesso ao app, permitir marcação no modo quiosque e não permitir marcação no acesso do funcionário, certo? Salvando aqui, consigo editar o cadastro de um funcionário, marcações REPP. Ele vai marcar o ponto pelo modo quiosque, ele não precisa de e-mail e senha, certo? Somente um funcionário vai precisar de e-mail e senha, que vai ser o que vai logar no aplicativo todo dia e deixar aberto no modo quiosque, certo? Vai ser necessário cadastrar o PIN dele, certo? Ou então trocar aqui para identificação no modo quiosque por QR Code, certo? O QR Code vai ser esse link aqui ao lado. Clicando, você consegue salvar a imagem ou então imprimir ela para ser encaminhada para o funcionário. Aqui tem a opção também de utilizar as duas formas, tanto lendo a imagem do QR Code e depois de ler a imagem vai ter a opção de marcar o ponto pelo PIN, certo? Vai ser usado as duas formas. E aqui no perfil do funcionário eu escolho aqui
o perfil de funcionário que eu configurei ele para marcação do modo quiosque, certo? Aqui no perfil do funcionário, no próprio cadastro, eu consigo clicar aqui no botão ao lado para editar, certo? Então, se eu quero que, por exemplo, só um funcionário tenha acesso ao modo quiosque, para somente ele acessar o aplicativo pelo e-mail e senha e ele conseguir aqui o acesso ao menu modo quiosque, eu posso vir aqui em editar o perfil configurado aqui, que seria o perfil marcações modo quiosque para esse funcionário, certo? E eu desmarco aqui a opção de utilizar a opção do perfil do funcionário. Desmarcando essa opção, eu consigo personalizar essa função, se esse funcionário vai ter se esse funcionário vai ter acesso ou não a essa determinada função, certo? Então, todos os demais funcionários não vão ter acesso ao menu modo quiosque, somente esse que eu configurar aqui com e-mail e senha. Certo? Então, somente esse funcionário que eu configurei com e-mail e senha, eu defini aqui no perfil dele para ter acesso ao menu modo quiosque. Os demais não vão ter acesso porque eles só vão ter permissão para marcar o ponto no modo quiosque, certo? Mesmo vale se o funcionário faz marcação pelo aplicativo, possa ser que ele esteja numa região diferente do restante da empresa. Por exemplo, os funcionários todos da empresa marcam em um fuso horário padrão de Brasília, certo? E um determinado grupo de funcionários ou um funcionário em específico trabalha em outra região do Brasil, como o Amazonas, certo? Então, aqui dentro do perfil desse funcionário, eu consigo configurar o fuso horário que as marcações dele vão subir para o sistema. Então, aqui eu posso desmarcar de utilizar o padrão do perfil e aqui eu seleciono o fuso horário GMT-4, horário da Amazônia, certo? Então, aqui, esse funcionário, toda a marcação que ele fizer, vai subir para o sistema no fuso horário da Amazônia, certo? Se o campo fuso horário estiver em branco, ele vai seguir o fuso horário nacional, que é o de Brasília. Certo? Aqui, nas configurações de cerca geográfica, eu consigo definir se o funcionário que marcar o ponto, ele vai ter acesso, ele vai conseguir marcar o ponto, certo? Pelo aplicativo de todos os locais, certo? Que é obrigatório toda vez que for marcar o ponto pelo aplicativo, ele vai registrar a localização da marcação. Eu consigo definir que dentro do perfil do funcionário, se ele vai conseguir marcar ponto de todos os locais, certo? Ou somente dos locais que eu defini para ele manualmente, certo? Então, dessa forma, eu posso vir aqui para o funcionário utiliza a cerca geográfica e não pode trabalhar, eu dou permissão para ele não trabalhar em todos os locais cadastrados, certo? Então, aqui em cadastros, locais de trabalho, eu consigo vir aqui em adicionar e cadastrar um novo local de trabalho para ele, certo? Aí é o que eu coloco o endereço que o funcionário irá trabalhar. Então, aqui no cadastro do funcionário configurações RPP, se eu definir aqui que ele não pode trabalhar em todos os locais cadastrados, em qualquer local, vai aparecer aqui a opção configurações de cerca geográfica, restringir aos locais. Então, aqui eu consigo selecionar quais locais ele consegue marcar o ponto. Se ele marcar o ponto fora de um desses locais, vai cair no fluxo para ser aprovado ou recusado pelo gestor.